Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação esse espaço de esclarecimento, o caminho mais curto entre a sua dúvida e a resposta da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você pode trazer as suas perguntas, os seus questionamentos, o assunto que você quer acompanhar também aqui nesse espaço de esclarecimento pelo WhatsApp, o código de área é 11 99831 8195, também pelo canal da Religião Divina no YouTube. Se não é inscrito ainda, inscreva-se agora, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. E hoje, sobre um assunto que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, né? Nos pequenos momentos, nos grandes momentos também da nossa existência. Intuição. Você considera que já recebeu uma intuição no momento em que você precisava muito, uma intuição que fez diferença no seu dia a dia? Sente que você percebe as intuições que chegam até você ou sente que esse canal ainda não está tão aberto assim? A gente vai compreender um pouco mais a ligação entre intuição e espiritualidade ecumênica. Quem responde às dúvidas que chegam para a gente é a pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responsável pelo Ministério Nordeste, fala com a gente direto de Salvador, na Bahia, irmã Andréa de Jesus. Seja bem-vinda, Deus está presente. Explica um pouco para a gente, irmã Andréa, sobre essa ligação entre intuição e espiritualidade ecumênica. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Você dizia há pouco, né? A intuição ela é inerente a todos nós. A gente vai trazer, inclusive, nas respostas, né? Que a gente vai, na conversa que a gente vai ter agora com todos os ouvintes, que nós somos todos sensitivos, o ensinamento da religião divina, né? Então, trabalhar com essa faculdade, né? Que é uma das faculdades da nossa mediunidade, é muito importante para acessarmos a espiritualidade superior. Essa é a grande convocação que a religião divina faz, que a gente estabeleça de maneira consciente esta ferramenta tão poderosa para acessar a sabedoria divina e nos fortalecer e aprender e acertar cada vez mais em nossa caminhada aqui na Terra e também no céu da Terra. Bom, irmã Andréa, a gente começa então com a pergunta do Álvaro Gomes de Souza. Ele é de Londrina, no Paraná, e escreveu assim: de onde vem a intuição? Ela pode vir de dentro de nós, da nossa consciência, ou ela é uma mistura do pensamento e da consciência? Bom, eu vou trazer, obrigada Álvaro por sua pergunta, eu vou trazer de pronto já um ensinamento da religião divina que o Irmão Paiva traz a nós no livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Na página 113 nós encontramos o título Einstein e Intuição. E ele vai então escrever o seguinte, abrir aspas: o ser humano é dotado de desconhecidas potencialidades divinas que um dia a extraordinária ciência há de desvendar. Não estamos circunscritos aos 5 sentidos físicos e nem mesmo às restritivas dimensões materiais, sejam lá quantas forem. Muitas vezes se alcança pelo coração o que demora a vir pelo cérebro, pois as grandes verdades, em especial as espirituais, que no fim todas o são, primeiro têm de ser sentidas. Elas falam diretamente à sensibilidade da alma, porquanto não encontram obstáculo. A intuição é a inteligência de Deus em nós. Fechar aspas. O Pai então vai descortinando essa realidade espiritual das nossas potencialidades divinas que carregamos, e aí traz essa resposta para você, Álvaro, e para todos nós, né? A intuição é a inteligência de Deus em nós. Então é a sabedoria do Pai Celestial por intermédio dos seus emissários, dos anjos guardiães, das almas benditas, dos espíritos iluminados, que trazem essas informações, uma sugestão, uma ideia, uma inspiração para uma decisão que a gente precisa tomar, a inspiração para um objetivo que a gente precisa cumprir na Terra e que está na nossa agenda espiritual. Então eles vão nos ajudar a lembrar, a pensar. Então você pergunta, a pensar nos nossos compromissos, né, e no que nós devemos fazer no mundo. Você pergunta se a intuição vem de dentro de nós. Então, a intuição, essas inspirações, as ideias, as sugestões divinas que vêm dos espíritos superiores, né, dessa corte bendita que serve ao Cristo no governo da Terra, que trabalha por Jesus, eles vão nos lembrar
desses compromissos, eles vão nos inspirar o progresso moral e espiritual e as conquistas, por consequência, materiais também, que fazem parte da nossa caminhada na Terra. Então, eles podem se utilizar das nossas experiências desta própria vida, das outras vidas anteriores, das nossas experiências, da nossa bagagem, porque a gente não é uma folha em branco, a gente não vem vazio, a gente vem com uma bagagem espiritual. Então, eles se aproveitam dessas experiências, dessas lembranças que são impressas em nós, da nossa agenda espiritual, para nos inspirar a tomar as decisões, a escolher esse ou aquele caminho para que a gente acerte naquele compromisso que a gente estabeleceu para a nossa jornada na Terra, para o nosso progresso espiritual e para ajudar a coletividade, né? Então, tanto vão se inspirar naquilo que a gente tem de bagagem para nos ajudar a lembrar, como também vão vão utilizar a palavra aproveitar, vão se utilizar dos nossos sentimentos e pensamentos no bem para ajudar alguém. Então, por exemplo, você não estava pensando em alguém, mas sentiu a vontade de ligar para essa pessoa do nada, digamos assim, entre aspas, né? E aí você liga para essa pessoa, um amigo, um familiar, e aquela pessoa estava precisando falar com você, querendo falar com você, querendo se abrir, querendo a sua ajuda, precisando falar com você. Então, se utilizou da necessidade de uma outra pessoa, benquista ao seu coração, você na sintonia do bem, você com o sentimento sempre de ajudar e a vontade de ajudar outras pessoas. Os espíritos de luz se utilizam dessa ferramenta, né, da nossa alma intuída no bem, inspirada no bem, para que a gente possa servir o tempo todo. Aí seja no ambiente de trabalho, no aspecto pessoal, nas relações de amizade, nas relações amorosas, eles vão sempre nos inspirar a tomar essas melhores decisões. Então, a intuição vem da sabedoria divina e eles vão se utilizar daquilo que a gente já tem de experiência, daquilo que a gente pode servir à coletividade e aos que estão à nossa volta também. Aproveitar para deixar uma dica para o Álvaro, para todo mundo que está acompanhando, né, essa nossa conversa de hoje. Hoje, às 19 horas, acontece o Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV, a partir do Parlamundi da LBV, no Templo da Boa Vontade, que terá como tema, Álvaro, certamente um assunto que é de seu interesse, né? Você perguntava sobre essa relação do pensamento, da consciência. O tema dessa edição 2023 do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV é Ciência e Fé investigam as dimensões da consciência. Então, um olhar espiritual e também científico, com pesquisadores, com cientistas, trazendo o olhar acerca desse tema. E a gente agradece, Álvaro, a sua pergunta, né? Confiar esse questionamento ao esclarecimento da religião divina. A gente tem ainda, irmã Andréa de Jesus, e o site, né, do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV, para você se inscrever e receber o link para acompanhar a transmissão. fórumespirituesciência.org. fórumespirituesciência.org, hoje às 19 horas. A gente traz ainda, irmã André, a pergunta da Maria Jacira de Andrade. Ela é de Uberlândia, Minas Gerais, e assim nos escreveu: a idade afeta a intuição de alguma forma? A intuição pode mudar à medida que amadurecemos ou que envelhecemos? Para a primeira pergunta, obrigada, Jacira. Para a primeira pergunta, se a idade afeta a intuição de alguma forma, a resposta é não. Para a segunda pergunta, a intuição pode mudar à medida que envelhecemos? Sim, e depende. Pode mudar para melhor à medida que a gente vai educando e desenvolvendo a nossa mediunidade, a nossa ligação com o mundo espiritual superior, com o bem. E aí vai depender de nós, né? Do nosso trabalho, da nossa trajetória, do quanto nós construímos de bondade, de generosidade, de respeito, de amor, de caridade em nosso caminho. Porque cada vez que a gente se aplica ao bem, a gente vai construindo essa aura ao nosso redor, portanto, uma disposição, uma predisposição, uma porta aberta, né? Jesus fala dessa porta aberta no Apocalipse, também fala no Evangelho que ele é essa porta. A gente abre essa porta para que os espíritos de luz que veem o nosso esforço e a nossa dedicação constante em agir no bem e se aproximam para que a gente possa trabalhar mais no bem, servindo a todas as criaturas que passarem por nosso caminho. Então ela pode mudar à medida que a gente envelhece, à medida que a gente vai desenvolvendo, educando a nossa espiritualidade, a nossa mediunidade, a nossa intuição, portanto. E meu pai vai dizer sobre isso no livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume 2º agora, né? Na página 443, ele escreve: somos todos sensitivos. Eu queria trazer para o nosso aprendizado, a nossa reflexão. Ele escreve assim, a certa altura, na página 443. Na realidade,
Políticos, filósofos, religiosos, cientistas, artistas, esportistas, etc., somos todos médiums. Mas, se não formos sensitivos, evangelizados e apocaliptizados, iluminados pela vivência do novo mandamento do Cristo, que é amor, nada mais poderemos ser do que instrumentos do mal, como só ia acontecer nos dias que ocorrem, é como costuma acontecer, né? Disse Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Ele vai citar a ordem suprema do Cristo no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e o capítulo 15, versículos 13 e 9. Novo mandamento vos dou. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo, permanecei no meu amor. E o Pai vai trazer justamente a ordem suprema do Cristo, porque ela é quem educa a vivência, a compreensão e vivência dessa ordem do Cristo. Do amai-vos de Jesus é quem educa a nossa mediunidade, é quem afina a nossa intuição com o alto, com o mundo espiritual superior. Então nada tem a ver com idade. Vários exemplos a gente vai encontrar no Evangelho. Há exemplo de Simeão, da profetisa Ana. A profetisa Ana já avançada em idade, 84 anos. Simeão que aguardava a primeira vinda visível, né, a vinda do Messias. E ele então intuído, quando Jesus ainda menino é apresentado por seus pais no templo. Então não importa a idade, se é jovem, se é criança, se é adulto, se é mais maduro, mais experiente, um jovem na melhor idade. Porque como o irmão Paiva destaca nesse subtítulo, né, nesse título, somos todos sensitivos. Isso é inerente à nossa alma, ao espírito de cada um de nós, essa ligação com o mundo espiritual. E que aconteça com o superior. Isso vai acontecer sempre, então essa mudança que vai acontecer à medida que a gente envelhece, Jacira, se dá porque cada vez mais experiente, muitos anos de vida, se a gente tiver investido esse tempo de vida no bem, no trabalho, no nosso progresso moral e espiritual, cada vez mais a gente vai educando e afinando, então ela pode melhorar sim, ser cada vez mais educada, mais desenvolvida, mais afinada com o mundo espiritual superior, a ponto de que a gente se sinta ligado a eles e receba ainda mais fortemente ou com maior facilidade as inspirações que vêm do alto, dos nossos anjos guardiães, né? Mas isso não necessariamente tem a ver com a idade. Os jovens também desenvolvem isso, se dedicam ao bem, podem, né? Utilizar o seu tempo, o seu talento, a sua energia para produzir o bem, o estudo, a compreensão das leis espirituais, o conhecimento divino e ir afinando, aprimorando, educando essa mediunidade, essa intuição, de forma que todos nós estabeleçamos de forma sadia e consciente a nossa ligação com o mundo espiritual superior, que essa inclusive é a proposta do Tempo da Boa Vontade, né, Isabela? Verdade, a senhora falava, eu pensava que é impossível a gente falar sobre intuição, falar sobre união consciente com o mundo espiritual superior e não se lembrar de um símbolo importante dessa união, dessa proposta, que é o Templo da Boa Vontade. Celebra nos dias, especificamente no dia 21 de outubro, 34 anos de existência, com uma programação extensa, irmã Andréa. Inclusive, no sábado, haverá um momento, uma palestra que a senhora irá conduzir acerca da busca, né, que faz parte da vida de tantas pessoas que se sentem sobrecarregadas, parece que o dia está cada vez mais curto e as tarefas são intermináveis. O Cristo de Deus tem muito a nos dizer sobre como encontrar equilíbrio, né, para lidar com tantas demandas que hoje a vida coloca no nosso entorno, irmã Andréa. Sim, é justamente nele, Isabela e toda a audiência do Comando da Esperança, os telespectadores, justamente em Jesus, o Cristo Ecumênico, que nós vamos nos inspirar para buscar as respostas, os caminhos melhores, o equilíbrio para a nossa vida, né? Em várias passagens do Evangelho de Jesus, a gente vai trazer a reflexão durante essa palestra, né? Que tem como título As Lições de Jesus para Vencer as Sobrecargas e Viver com o Equilíbrio. Todos nós buscamos isso, são muitas demandas, né? Materiais, profissionais, familiares, as espirituais que devem vir em primeiro lugar. Então a gente vai encontrar em Jesus o caminho, as respostas para conseguir fazer, viver nesse equilíbrio, porque a gente está na matéria, mas a gente está vivendo vida espiritual. Como promover isso, como encontrar esse equilíbrio, como conquistar isso, e a gente vai aprender em Jesus e na doutrina irrestritamente ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então a gente convida todos vocês, todas as famílias, né, será às 9h30 da manhã, no sábado, a Isabela destacava, no auditório Austregésilo de Ataíde, né, que é no conjunto arquitetônico ali do Templo da Boa Vontade.
Fica o convite para todos os peregrinos. Sábado, 9h30 da manhã, a palestra As Lições de Jesus para Vencer as Sobrecargas e Viver com Equilíbrio. 9h30 da manhã no auditório Aos Trigésilo de Ataíde. A gente agradece a participação da Pregadoria Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmã Andréa de Jesus. Até breve, até daqui a pouquinho no TBV, irmã Andréa. Deus está presente. Isso, gente, expectativa e muita emoção. A gente se encontra e se abraça lá. Até lá, um abraço, viva Jesus em nossos corações para sempre. Esse é um espaço itinerante de esclarecimento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida sobre esse, sobre outros assuntos, perguntar, de maneira anônima. Naturalmente, esse direito será respeitado. Mais uma vez, o nosso WhatsApp é código de área 11 99831 8195. Também no canal, na parte de comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.